Olá, sou a Branca Frias, psicóloga clínica, neuropsicóloga, e hoje a gente está dando continuidade ao nosso papo que a gente começou no outro vídeo que é sobre o estresse. Então hoje o negócio vai ser bem dinâmico, pouca teoria e bastante prática, tá? Para vocês aprenderem a lidar com esse vilão que está assolando as nossas vidas, né? Ou melhor, o que nós estamos fazendo desse mecanismo de defesa que a gente tem, que tá virando um vilão contra nós mesmos, né? Que o bonitinho, o estresse, ele é bonitinho, senão a gente não tava vivo até agora. O problema é que ele tá desconfigurado, né? Nosso cérebro desconfigurou frente a essa vida que a gente tá levando aí. Então, eu vou dar todas as dicas que me vêm à cabeça, tá? Que eu trabalho com as pessoas, que eu pratico. Eu vou passar tudo isso para vocês. E aí vocês vão ver aqueles que mais se adaptam à vida de vocês, à rotina de vocês, e vocês vão aplicando. O importante, gente, é aplicar, tá? Sozinho, depois, uma vez que está desconfigurado o cérebro, ele sozinho ele não volta se a gente não fizer esse exercício. Porque o nosso cérebro ele tem a tendência a padronizar. Se a gente começou a repetir muito um pensamento, ou um caminho, ou uma forma de ver as coisas, ele vai padronizar. Então, para lidar com o estresse, a gente tem que praticar, conhecer o problema e praticar, enfrentar a nós mesmos, enfrentar os monstros que a gente criou. Ok? Vamos lá? Então tá. Bom, primeira coisa, reconhece os teus sinais. Aprende a reconhecer os teus limites. A gente vê muito isso no ambiente corporativo. As pessoas estão motivadas porque vão ter promoção, porque estão num projeto, e aí elas vão, não dorme, não come, trabalha 20 horas por dia, e isso é aquilo que eu tô falando para vocês, né? É aquela curvinha que sobe e depois não volta mais. Lá na frente você vai pagar um preço. Na hora que você tiver para colher a tua promoção, bumba, você não vai poder colher porque você tem que fazer tratamento. Então, aprenda a reconhecer os sinais que o teu corpo está te dando. Lembra, uma doença, um sintoma, ele nunca aparece de uma noite para outra. A gente nunca acorda, vai dormir bem saudável e acorda estressado. Tudo dentro da gente é um processo. Então aprende a identificar isso, aprende a perceber os teus limites e aprenda principalmente a dizer não, tá? Às vezes o não é muito importante. Eu não quero te atender às 3 horas da madrugada. Não, eu tenho domingo, eu não preciso ficar disposta para a empresa esse tempo todo. Eu tô aqui dando exemplo de empresa que é o que a gente mais vê. Mas a gente precisa aprender a dizer não. Até para aquelas pessoas que a gente mais ama. Ah, mas você sempre me ouviu, você sempre estava comigo. Então, eu sempre te ouvi, mas agora eu não tô com cabeça para te ouvir. Desculpa, continuo gostando de você, mas agora é o meu limite, não dá. Então, aprender a dizer não também é muito importante para a nossa saúde mental. E para o outro, porque a gente está dando limite para o outro, a gente está fazendo o outro perceber que ele está, às vezes, invadindo territórios. Então, primeira dica de hoje. Aprenda a reconhecer os sinais que o teu corpo está dando, aprenda a lidar com os teus limites e aprenda a dizer não, certo? A outra coisa importante é modificar o padrão de pensamento. Veja, o nosso cérebro, ele trabalha para economizar energia. Por que isso? Porque ele é um instrumento que existe para manter-nos vivos. Então ele vai estar sempre trabalhando para a gente ter energia o tempo todo, né? É uma máquina maravilhosa, uma máquina perfeita, mas ela tem os seus limites. Então, se eu padronizo, se eu todo dia faço o mesmo caminho, se eu todo dia tenho o mesmo tipo de pensamento, se todo dia eu tenho a mesma leitura de uma situação, que informação que você está dando para o teu cérebro? Olha, você não precisa mais raciocinar.
Porque fazer as associações, buscar experiências passadas, buscar o aprendizado passado, juntar, né? Isso dá muito trabalho, gasta uma energia muito grande. Então, quando você repete, quando você padroniza formas de pensar, o que o cérebro faz? Ele automatiza. É o que a gente chama de pensamento automático. Então, lembra quando eu falei lá do ciclo vicioso? Né? Situação que vem de fora, pensamento e sentimento. Quando entro nessa escala de pensamento, às vezes, quando eu repito muito, esta forma de julgamento já vai para o inconsciente. Então, vem a situação externa, vem o sentimento, vem o comportamento, e aí eu não consigo descobrir por que eu fiquei irritada, eu não consigo descobrir por que eu fiquei triste, porque este primeiro juízo de valor que eu dei, como eu repeti muito, ele já foi para o automático. Então eu tenho que fazer o caminho inverso para tentar descobrir qual foi a ideia original. Então, vocês lembram disso, desse ciclo vicioso que a gente pode transformar no virtuoso. Lidar com as situações estressoras, a gente não tem controle sobre elas, só nos cabe lidar com elas. Agora, cabe a mim escolher se eu vou lidar com dor ou com alegria. Se eu vou carregar na tinta ou se eu vou fazer uma reflexão com a realidade e dizer, bom, né, não justifica pensar dessa forma, vamos devagar, né, ameniza aí, segura a tua emoção, porque não é por aí. Então, a segunda coisa que a gente tem que fazer é modificar os pensamentos que foram automatizados. E como é que a gente faz isso? Reinterpretando os agentes estressores. Gente, vocês já pararam para perceber quanta coisa que vocês já aprenderam na vida com situações que foram ruins? Até as historinhas, os contos de fada falam, né? Eles contam lá que o herói sofreu tal, mas que depois viveram felizes para sempre. Moral da história, tem um aprendizado. A mesma coisa é a nossa vida. Tudo tem um aprendizado, até situações ruins. Então, aprenda a reinterpretar isso. Coloca uma escalinha de valor aí. Quanto? É, não é? Tá? Bom, organiza o seu tempo e as suas atividades. Muitas vezes, o ansioso, por ter falta de foco, ele começa e termina e não termina as coisas. Então, ele começa aqui, ele vai para outra, porque o ansioso, ele não vive aqui, né? Ele vive lá na frente. Quando você fala no aqui e agora, o que é isso? Porque ele tá aqui fazendo as coisas automaticamente, mas a cabeça dele tá lá na frente. Já tá no resultado final. Ele começou a digitar, mas a cabeça dele já tá na entrega. Então ele nunca tá aqui. Ele perde a noção de tempo, né? Eu só tenho esse momento agora. Amanhã eu não sei. Então esse aqui eu tenho controle. Então o ansioso, ele voa lá pra frente. Então o que acontece? Ele começa a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e aí no final do dia fica aquela sensação de que ele não fez nada. Ele fez muito, mas realmente ele não fez nada de substância, porque ele não conseguiu fechar, limitar. Então, faça uma agenda das atividades que você tem por dia. Mas não vai fazer uma agenda com 300 coisas ao mesmo tempo, porque você sempre tem que dar espaço para intercorrências. Ou é uma vizinha que vem te visitar, ou é uma ligação que exigiu que você ficasse 1 hora a mais do que você tinha previsto. Então, sempre surgem situações que estavam fora da nossa programação. Então, sempre deixa um tempo livre para nada. Que aí, se de repente você deu conta de tudo que você tinha que fazer, sobrou esse tempo, você pode adiantar atividades do dia seguinte, ou você pode fazer alguma coisa nova que você não tinha programado. E aí você vai estar com uma sensação de completude. E isso vai também te deixar mais relaxado e mais tranquilo, né? Outra coisa importante que a gente fala, mas as pessoas não entendem muito, que é a questão do relaxamento. Vamos imaginar que você está em eterno estado de alarme. Aquela pessoa que se assusta à toa, aquela pessoa que está muito ligada, que tem muito medo, que está sempre ali, né, no pânico, principalmente quando ela já começou a desenvolver
os ataques de ansiedade, o que acontece com o corpo dela? O corpo dela começa a ficar tenso o tempo todo, porque ele não sabe a que horas vai vir o perigo. Então ele tem que estar pronto. Então ele fica duro. E às vezes vai cronificando, né? Principalmente essa região aqui, a região muito comum, né? Pernas, o rosto começa a ficar com aquelas rugas, né? De expressão. Então o corpo, quando você não se dá conta, ele está sempre tenso, ele está sempre esperando o perigo para se defender, ele está sempre esperando a defesa. O relaxamento é extremamente importante. Por quê? Porque quando você está com o teu corpo relaxado, significa que você não está em perigo. Então você está mandando uma mensagem para o teu cérebro que está tudo bem, está tudo em paz, está tranquilo. Não precisa ligar o alarme não. Nós estamos bem. Então sempre quando você for fazer um relaxamento, que você, quando estiver naquela postura relaxada, você avise. Olha, isso é gostoso, é tranquilo, é assim que eu quero ficar. Porque o cérebro ele busca o prazer. Quando você mostra para ele que aquele movimento gostoso é bom, ele está começando a associar com isso. E aí, para você perseverar esse tipo de pensamento, você tem que reproduzir várias vezes para o cérebro poder automatizar esse estado de relaxamento. E sempre que você perceber que você está tenso, você, esse estado é ruim, eu não quero ficar assim. E você relaxa. Tenso, não quero ficar assim, é ruim, não gosto, faz mal. Relaxado, é gostoso, é tranquilo, é assim que eu quero ficar. Então o relaxamento é muito importante que você tenha isso em mente, tá? O bom e o ruim. Quanto mais meu corpo relaxado está, menos propensa a ataques de ansiedade eu vou ter, porque eu não preciso estar em alerta. Outra coisa importante, como o ansioso, ele está sempre lá na frente, ele está sempre no ano passado, ele está sempre daqui a 2 horas, ele perde o foco do aqui e agora. E ele perde o presente, que é onde ele pode controlar. É aqui agora. Eu só tenho esse momento agora. O amanhã vai ser o resultado do que eu fizer agora. Então é aqui que eu tenho que mexer. Então, que coisas que a gente tem que trabalhar com ele? O foco e a concentração. E como é que a gente trabalha isso? Através da meditação. Ah, mas eu não vou lá para o Tibete, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo parar de pensar. Meditar não é parar de pensar. Meditar é o foco do pensamento numa coisa só. Às vezes tem esses pensamentos teleguiados de imagens, né? De você estar visitando lugares muito gostosos, falando alguns mantras, mantendo algumas palavras. Eu gosto de trabalhar com o corpo. Meditar prestando atenção no teu corpo, aquela coisa guiada, como é que tá os pés, suas pernas, porque é muito no presente, no aqui e agora. Eu gosto de trabalhar com imagens, né? Foca essa imagem, foca um relógio, alguma coisa, não sai dele, né? Presta atenção. Primeiro eu começo com um objeto, que aí é mais fácil do visual. Depois a gente vai para o mental. Então, a meditação, o relaxamento nada mais são do que manter a gente em foco, manter a gente no presente. Ah, mas aí eu não tenho que me preocupar com o futuro, eu posso ser inconsequente? Não. O futuro faz parte de um planejamento que vai depender muito do meu presente, do que eu estiver fazendo agora. Então não adianta nada eu ficar com a cabeça lá e estar fazendo as coisas no automático aqui e nem perceber. Quantas vezes você já não se fez nessa situação? Quantas vezes? Você falou, nossa, mas eu tinha certeza que eu tinha pego, eu tinha certeza que eu tinha feito. Isso é sinal que você não está aqui, você não está no teu presente. E é só aqui que você pode mexer. Certo? Bom, vamos para a próxima. Atividade física. Ah, Branca, mas eu não gosto de academia. Atividade física, gente, é se mexer. O corpo precisa de movimento. Nosso corpo precisa de andar, de subir. A nossa vida hoje é muito sedentária. Antes a gente tudo tinha que se mexer, até para mudar o canal da televisão,
A gente tinha que levantar do sofá, ir até a televisão e apertar o botão. Quando a gente brincava, a gente trepava em árvore, saía correndo na rua, porque a gente não tinha PlayStation, não tinha videogame, não tinha computador, não tinha celular. Então, tudo o corpo precisava fazer. Hoje não. Nós temos tudo à nossa mão. E o nosso corpo começa a ficar sedentário. E aí começam a aparecer as doenças, começa a aparecer a dificuldade de sono, começa a aparecer problemas no coração, colesteróis, né, comidas inadequadas. Então veja, atividade física ela é extremamente importante. Faz uma corrida, né? Limpar a casa não deixa de ser uma atividade física. Você está esfregando, você está subindo, você está descendo escada. Procura fazer, se você ia na padaria de carro, vai a pé. Se você não mora em andares tão altos, sobe a escada. Sobe e desce a escada, não usa o elevador. Mexe esse corpo. Porque quando você está fazendo atividade física, se você gosta de exercícios físicos, então é melhor ainda. Vai manter o teu corpo bonito, do jeito que você gosta, você vai ficar saudável, vai equilibrar todas as funções do teu corpo, o teu sono vai melhorar bastante, né? Vai diminuir aquele cansaço crônico que a ansiedade dá, porque você fica o tempo todo tensa, o tempo todo com medo, né? É um sono que não repara, né? Então, a atividade física, ela ajuda muito, porque ela libera uma endorfina, chamada beta-endorfina, né? Que nos faz feliz, que nos faz mais alegre, mais para cima. Então, faça atividade física da forma como você quiser. Se você gosta de academia, melhor ainda. Se você tem um personal trainer, melhor ainda, tá? Mas se não tem e não gosta, procura uma que você goste e vá em frente, faça, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar é numa alimentação adequada. Então, comer muitas gorduras, muito açúcar, principalmente quando se está deprimido e ansioso, a gente tem uma necessidade enorme de açúcar, porque ela libera também um prazer, uma satisfação. Então, isso a gente vai pagar um preço mais caro lá na frente, né? Então, uma alimentação adequada, balanceada, de vez em quando um doce, ok, mas primar pela alimentação e pelo cuidado do teu corpo. Afinal de contas, teu corpo é teu sacrário. Ele é que vai realizar os teus sonhos, ele que vai te levar para onde você quer, mas para isso você tem que cuidar dele. Ele é uma máquina e precisa de carinho e de cuidados, né? Relembra momentos felizes. Quando você está nessas fases muito tristes, por exemplo, estamos passando por uma pandemia agora, todo mundo teve que entrar no confinamento. Pega fotografias, se você tem fotografia em papel, se você tem no computador, ou amigos das quais você viajou, relembre de momentos felizes, de situações gostosas. Veja que um dia você foi feliz, olha que legal, né? Eu já fiz isso, brinquei disso, nós falamos daquilo. Olha que bacana, porque isso acaba te estimulando, isso te tira dessa negatividade do pensamento automático que a ansiedade acaba gerando, né? Se você tem familiares idosos, faça alguns videozinhos, manda para eles, ou você, né, converse com eles, conta piada. É uma coisa que ajuda bastante. Ajudar pessoas, fazer pessoas felizes, nos faz muito bem, dá um retorno muito gostoso, né? Nessa época de corona que a gente está vivendo agora, muita gente fica ouvindo as notícias porque 300 mil vezes estão se dando notícias de mortes pelo mundo todo. Ó, qualquer hora a corona vai pegar. Você tem notícias que o teu vizinho do lado está internado. Então filtra o que você vai receber de notícias. Escolhe um momento só do teu dia, escolhe uma fonte fiel, fidedigna e ouça essa notícia e pronto. Só para você se manter informado. Evita essas correntes do WhatsApp, porque o WhatsApp está mandando muita corrente mentirosa, Facebook também, tanto que está tendo uma encrenca aí com os patrocinadores e o Facebook, o tal das fake notícias. Então, procure só fontes fiéis para você ter as suas notícias, né? Evite comentar, evite entrar no barulho de um, de outro, né? Procura manter o teu equilíbrio interno.
Outra coisa interessante que parece meio doida, mas não é, cantar, dançar. Faça isso. Bota aquela música que você gosta e dança, inventa os passos, canta, né? Faz um karaokê em casa. Por que isso é importante? Porque quando você canta e dança, você neutraliza o teu hemisfério esquerdo, que é aquele responsável pela cognição, pela preocupação, pela parte real da coisa. E você estimula os teus sentimentos. E dançar, a música, ela sempre provoca uma coisa boa. A gente sempre entra em outras vibrações, né, cerebrais que acabam nos levantando. Então, dançar, cantar, até rezar. De repente você gosta de fazer os seus mantras, você gosta de rezar. Isso é uma outra sintonia do cérebro também muito interessante, né, que te ajuda a ampliar. Então faça isso, não tenha vergonha, bota todo mundo para dançar, né? E se você tem vergonha, se tranca no quarto e dança, né? É uma pena, mas vai lá, né? Faça isso, movimenta. Com isso você também está movimentando o teu corpo. Uma coisa que eu tenho recomendado também, né? É o tomar banho. Tomar banho é uma hora onde a gente está relaxando e muitas pessoas têm insights. É engraçado porque enquanto ela está ali pensando, às vezes ela tem uma ligação de alguma coisa que ela fez, fala, nossa, ficou claro, ou ideias, né? Tem pessoas que até têm, colocam lá um negocinho no banheiro que é para escrever, porque senão ela perde. Então, durante o teu banho, se der, desliga a luz, ou bota música, né? Ou bota, né, aquelas aromatizantes. Toma um banho relaxante. Só que não vai ficar muito tempo, senão você gasta água. Mas aquele tempo que você tomar banho, né, entre em contato com o teu corpo, massageia, né? Sente, joga aquela água gostosa, imagine que essa água tá te limpando, que todos aqueles pensamentos negativos, que todas aquelas sensações ruins estão indo embora, tá? Usa o teu banho como um ritual gostoso para você poder se sair mais leve e mais feliz, tá? Busca ajuda. Se você está sentindo que você sozinha não está dando conta, que os medos continuam, que as ideias negativas continuam, o profissional está aí e ele tem toda a capacidade para te orientar e para te tirar desse problema. Porque às vezes o estresse prolongado pode levar a transtornos de fobia, transtornos depressivos, e aí às vezes tem que entrar até com medicação, né? Então, cuidado, né? Procure a ajuda de um profissional. Lazer, é muito importante o lazer. Lazer é terapia. E eu tenho ouvido muita gente falando para mim, eu não tenho lazer, não tem nada que eu gosto de fazer. Então, procura, faz um exercício aí, começa a procurar o que você gosta, porque o lazer também é terapêutico, tá? Por último, a automedicação. Ah, olha, eu tô muito nervosa, quando eu tava muito nervosa, toma esse remedinho aqui, que o médico me receitou e fez bem para mim. Não faça isso. Se você tiver que tomar remédio, só remédio receitado com psiquiatra, tá? Essa é outra dica que eu dou importante. Remédios para lidar com depressão, com ansiedade, com estresse, eles devem ser ministrados pelo psiquiatra. Os outros médicos podem, as outras especialidades podem dar remédios, mas elas não conhecem profundamente como essas medicações atuam no nosso corpo, porque não é a especialidade deles, e essa é a especialidade do psiquiatra. Então, se vocês tiverem que procurar um médico, procure um psiquiatra. Médico, já faz tempo que psiquiatra não é médico de louco. Psiquiatra é médico de gente saudável, gente que busca saúde, assim como psicólogo. Fazer psicologia hoje é um ato de saúde, é um ato de se conhecer, é um ato de viver bem, de ter compaixão consigo e de perceber que você tem um espaço no mundo a ser ocupado. Tá bom, gente? Então, eu acho que estas são dicas interessantes que vão poder ajudar vocês a enfrentar esse estresse. Então, bora lá exercitar? Bora lá dizer para mim depois o que vocês fizeram, se deu certo, se não deu. Tô aqui aberta para
para perguntas. Você sabe onde me achar, no Instagram, no meu canal no YouTube, WhatsApp, tá? O mundo é pequeno quando a gente busca ajuda, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e muita saúde mental.